Hoje nós vamos começar aqui uma nova série de sermões, de reflexões, de estudo na Palavra de Deus a cada domingo, e ela vai se estender nos próximos 2 meses. Começa hoje, nós vamos, a partir de hoje, então, olhar para vários capítulos do Evangelho de João, nos conduzindo até a Páscoa. E depois, além da Páscoa, nós vamos continuar olhando para o Evangelho de João. E o que reúne esses sermões, essas reflexões dentro do Evangelho de João é a temática de Jesus Cristo como Rei. Portanto, o nome dessa série que teremos Que Rei Sou Eu. Nesses primeiros meses do ano e nessas primeiras semanas do ano, quando olhamos nas 2 séries mais e mais profundo, nós repetimos aqui diversas vezes essa ideia de que se Jesus Cristo é quem Ele disse ser, então isso demanda de nós uma atitude para com Ele maior do que apenas um mero assentimento intelectual dele como um bom mestre, como alguém que venha nos inspirar a uma vida de boas ações. Que se Jesus é quem Ele disse ser, isso tem implicações gigantescas para a nossa vida. E essa série, essa pergunta, que rei sou eu, é mais ou menos nesse contexto, na pergunta de Jesus aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? O que eu significo para vocês? E essa é uma pergunta que nós devemos, inclusive, parar e fazer-nos a nós mesmos, muitas vezes em nossa jornada. Quem é Jesus para nós? E se cantamos, como cantamos muitas vezes, declarando que Ele é Rei, que Rei Ele é? Muitas pessoas têm dificuldades, muitos cristãos no nosso tempo têm dificuldades com o conceito de Deus ou de Jesus, esse conceito real, esse conceito de realeza, esse conceito de Deus e Jesus como Rei, e inclusive com as ideias associadas a isso, que é a ideia de soberania. Muitos tentam, inclusive, desconstruir isso na sua interpretação bíblica, dizendo que tal contexto é um fruto do contexto histórico no qual as escrituras foram escritas, e no contexto então da monarquia, e então esses escritores da Bíblia estavam pensando essas ideias, mas que são ideias que não deveriam ocupar mais o nosso pensamento, porque são ideias que para eles evocam talvez um poder, um exercício de poder e uma autoridade que muitas vezes é opressora. Então nós deveríamos nos livrar da ideia de um Deus soberano, por exemplo. Nós deveríamos nos livrar da ideia de um Deus que é rei e de um Deus que governa. Para muitos, inclusive, isso é um problema, porque para eles Deus não está mais no controle. Deus abriu mão do controle. Deus não controla as coisas, que agora o homem é livre para controlar todas as coisas e todo o seu destino. Você é livre então, e você se torna senhor da sua vida e do seu destino. E eu estou falando de cristãos, eu estou falando isso, muitos cristãos pensam assim, é toda uma linha teológica que leva as pessoas a imaginarem ou a pensarem em Deus dessa forma. Bom, eu tenho muita dificuldade de aceitar essa linha. Em primeiro lugar, porque eu tenho muita dificuldade de crer em um Deus que não seja soberano. Eu tenho muita dificuldade de crer um Deus que não é Ele mesmo Senhor de tudo e que não tenha controle sobre todas as coisas. Eu tenho muita dificuldade em acreditar em um Deus que não seja isso. Segundo, porque as Escrituras estão repletas dessa imagem e desses conceitos de Deus como Rei do universo, e de Jesus Cristo como Rei dos reis. Essa ideia de que Ele é soberano, Senhor, e Ele reina sobre tudo e sobre todos. Então, nós precisamos novamente parar e pensar, se Ele é Rei, que tipo de Rei Ele é? Nessas próximas semanas, nós vamos estar olhando semana após semana a um aspecto desse Rei Jesus que nós encontramos nas Escrituras.
E eu escolhi para esses sermões, ou para essa série, o Evangelho de João, o quarto Evangelho. Os 3 primeiros evangelhos são chamados evangelhos sinóticos e eles têm características, semelhanças, porque eles teriam sido escritos ou compostos a partir um do outro. Muitos vão dizer que o primeiro evangelho a ter sido composto foi o evangelho de Marcos e que posteriormente, então, Mateus e Lucas fizeram a composição dos seus relatos acerca de Jesus a partir do relato de Marcos e reuniram, então, a partir de fontes comuns e outras fontes, cada um o seu próprio evangelho. Há uma diferença, então, nesses 3 evangelhos e no modo como eles discorrem na sua narrativa do quarto evangelho, o Evangelho de João. O Evangelho de João é um dos textos mais antigos do Novo Testamento, é um dos últimos a terem sido escritos. Alguns o colocam entre o ano 90 e o ano 100 da era cristã. Este é o quarto evangelho, e ele é bem diferente. Tanto naquilo que ele se propõe a apresentar, no aspecto que ele se propõe a salientar acerca de Jesus Cristo, como também no seu ritmo, na maneira como que esse evangelho é conduzido. Alguns diriam que os 3 primeiros evangelhos, eles são evangelhos de um filme talvez de ação, sendo que Marcos talvez seja um filme mais de ação de todos eles. Você vai encontrar no Evangelho de Marcos, é um evangelho bem curto, né? E é uma ação intensa, imediatamente, se repete várias vezes esse termo, em que as coisas estão acontecendo em um ritmo acelerado no Evangelho de Marcos. Mas todos esses 3, então, eles têm essa narrativa mais como uma ação, como aquilo que Jesus realizou. João se você me permite usar o termo, talvez aquele que tem uma visão mais mística, é aquele que, em vez de passar pela ação de maneira muito rápida, ele é mais dramático. Ele seria talvez a diferença entre um filme hollywoodiano e um filme do cinema europeu, né? Você que gosta de cinema consegue identificar essa diferença, né? O modo como as pessoas encaram e o visual e tudo aquilo que dá atenção a esses fatos. Então João é esse tipo de evangelho. É fato, e se você nunca parou para pensar, mas cada um dos evangelistas, se muitas pessoas perguntam por que 4 evangelhos, cada um deles apresentou os mesmos fatos acerca de Jesus de uma ótica diferente. Os fatos estão lá, mas é cada um deles olhando de uma perspectiva diferente e apresentando esses fatos para leitores diferentes. Por exemplo, a gente então encontra tanto Mateus e Lucas apresentando os seus evangelhos, começando os seus evangelhos a partir da genealogia de Jesus e a partir dos anúncios que foram feitos acerca da vinda de Jesus. Então está lá, você vê, Mateus começa já com a genealogia, Lucas começa com o anúncio, mas Lucas tem uma outra particularidade. Ele fala assim que o seu evangelho é fruto de um estudo cuidadoso, é um relato que ele fez procurando as fontes, é alguma coisa histórica. E por que isso? Porque cada um deles tinha uma audiência em vista. Mateus escreve para os judeus, ele quer apresentar Jesus como o rei dos judeus. Ele começa então traçando a genealogia desse rei, porque isso era muito importante para o seu argumento. Lucas escreve para uma audiência gentílica, para os gregos. Para ele Jesus é o homem perfeito, o ideal grego do homem perfeito. Então ele começa de uma maneira histórica, ele começa estabelecendo que aquele relato que ele está fazendo tem um fundamento histórico. Isso era importante para a sua audiência. Marcos, ele começa com a anunciação profética de Isaías. É bem interessante que nos primeiros versículos ele já vai falar de Isaías e ele vai falar de João Batista como cumprimento daquilo que foi profetizado por Isaías no batismo do Senhor Jesus. Por que isso? O evangelho de Marcos é o evangelho em que ele apresenta Jesus como o servo do Senhor, uma expressão que faz parte da profecia de Isaías. Então, cada um deles tem uma audiência diferente em vista e, por isso, escrevem e narram os fatos de maneira diferente.
E João? Qual é a sua audiência? O que leva ele a compor o seu evangelho dessa maneira? Como eu disse, João é um dos últimos escritos do Novo Testamento, dos livros canônicos do Novo Testamento. A sua audiência é uma audiência mista. João está escrevendo tanto para os judeus helenistas, como também para uma igreja que se torna cada vez mais gentílica, uma igreja que tem nas suas fileiras cada vez mais pessoas que não têm esse background, esse pano de fundo judaico na sua mente. Então João escreve com essa audiência em vista, e ele vai falar e vai apresentar Jesus. O termo muito usado no seu evangelho é o Filho único de Deus, ou o unigênito de Deus. Ele apresenta Jesus como Deus. Esse é o seu conceito. E aí ele começa então, nesse primeiro capítulo, que nós vamos ler aqui alguns versículos, ele começa então trazendo esse conceito da divindade de Jesus, dentro de uma cosmovisão, um mundo permeado por noções influenciadas pela cultura helenística, pelos gregos, pela filosofia. E alguns dos termos que ele usa aqui fazem justamente uma alusão ou um diálogo com essas ideias gregas. Então vamos ler aqui no capítulo 1, os primeiros 5 versículos, onde nós iremos focar esta reflexão nesta manhã. João 1, versículos de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então João começa aqui esse prólogo do seu evangelho, essa introdução ao seu evangelho, com essa declaração do Verbo, da palavra. E nós somos informados mais adiante que este verbo, que essa palavra acerca do qual ele está falando aqui, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer no versículo 14, nós vamos chegar lá em uma reflexão adiante, mas ele vai dizer no versículo 14 que esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele está apresentando Jesus aqui, ele usa esses conceitos, o conceito do verbo, o conceito da palavra e o conceito do princípio. Ele usa a expressão aqui no princípio 2 vezes nesses versículos. E os seus conceitos aqui de verbo e princípio remetem exatamente à origem de todas as coisas. É como se João começasse o seu evangelho voltando para Gênesis. Mas não somente para Gênesis, voltando para aquilo que havia antes de Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós encontramos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Na Gênese, a origem de todas as coisas está Deus. No princípio, Deus cria os céus e a terra. João está falando aqui não só da origem do universo, mas João está falando aqui do originador, do causador deste universo. É isso que ele está apresentando a nós aqui no começo. A mensagem do Eugene Peterson traduz essas palavras assim: antes de tudo havia a palavra. O que o João está falando aqui é não só naquele momento inicial da criação de Gênesis 1, mas daquilo que vem antes desse momento. Portanto, o foco dessa reflexão, desse sermão aqui hoje, respondendo à mensagem que rei sou eu, é que ele é o rei eterno. E eternidade é um conceito muito interessante. Durante muito tempo na minha vida, eu pensava em eternidade somente no sentido futuro, somente para frente, somente pensando em alguma coisa que não teria fim.
Então, quando se falava, por exemplo, que Jesus veio para dar vida eterna, eu pensava assim, então essa vida eterna significa uma vida que não vai ter fim. Uma vida que eu não vou morrer e não vai ter fim. Era essa a única ideia que eu tinha de eternidade. Mas eternidade é muito mais do que isso. Eu estou falando da eternidade futura, para frente. Mas existe a eternidade passada, para trás. E é disso que João está falando aqui, esse princípio que ele está falando aqui, ele está dizendo que a eternidade passada, antes de tudo, antes de qualquer coisa, ele já existia. Na Nova Versão Transformadora, no princípio, aquele que é a palavra já existia. Então, antes de haver qualquer coisa, já havia ele. O Rei das Escrituras, o Rei Jesus, é o Verbo, e o Verbo é eterno. Ele é antes de todas as coisas, e ele permanece depois de todas as coisas. Isso é, novamente, algo que vai além da nossa compreensão. O fato interessante é que se nós estivéssemos lendo e tivéssemos condições de ler esse texto todo na sua língua original, no grego, nós teríamos possivelmente, se nós estivéssemos também não só condições de ler no grego, mas tivéssemos condições de penetrar no mundo grego, helenístico, no qual esse texto foi escrito, as nossas reações para com o texto seriam completamente diferentes das reações que nós temos hoje, justamente por causa das ideias e dos conceitos que João apresenta aqui. O conceito de princípio, o conceito de arque, tão discutido pelos filósofos gregos a partir do 6º século antes de Cristo, quando começa a filosofia grega e quando eles começam a pensar então essa questão da origem de todas as coisas, com Tales de Mileto imaginando que tudo veio da água e que tudo é água, então, e que a essência de tudo é água, e eles começam então a pensar nisso, a questão da origem, do arquê, da causa de tudo. E Heráclito vai dizer que a causa de tudo é o fogo, e cada um deles então vai estar pensando nessas ideias, e isso ocupa então o imaginário desses chamados primeiros filósofos da história. E há uma cisão, então, ali na questão do pensamento e da compreensão das coisas. Até então, o mundo grego era dominado pelo mito, ou pela mitologia, e pelos deuses, e pelo panteão de deuses, e todas as coisas que existiam, e tudo aquilo que acontecia, então, era interpretado, era visto por essa ótica mitológica. Mas a partir de Tales, e a partir dos filósofos que começam a se formar ali, começa a haver uma nova ideia de pensar o mundo, e essa ideia é chamada por eles de o Logos, é a transição do mito para o Logos, é a transição da mitologia para a razão das coisas. Então, isso durante séculos permeou a discussão dos principais filósofos gregos nesse mundo helenista, e quando João usa essas palavras, quando João está falando da arquê, quando João está falando do princípio, quando João está falando do logos, João está dialogando de certa forma nos seus ouvintes, remetendo-lhes a alguns desses conceitos, mas trazendo para eles, não só os conceitos, mas trazendo para eles uma visão cristã, que seria chamado posteriormente, uma visão bíblica, como nós chamamos hoje, uma visão da realidade, daquilo que eles tanto buscavam e daquilo que eles tanto discutiam entre eles. E ele está remetendo então a essa eternidade. E o verbo grego aqui, que é traduzido para nós como era, está no tempo imperfeito, que significa um ato contínuo. Não só era no passado, mas era ou estava continuamente, continua se repetindo no tempo presente. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, a palavra aqui, é uma pessoa distinta de Deus, porque estava com Deus. Mas ao mesmo tempo diz que o Verbo era Deus. Ou seja, era uma pessoa
com Deus, una com Deus, igual a Deus, Deus, Ele mesmo. E aí a gente encontra, logo nesses versos, o grande mistério da Trindade. Nessas duas pessoas aqui, posteriormente a gente vai encontrar a pessoa do Espírito Santo. Esse é um mistério, maior do que as nossas mentes consigam concebê-lo. Durante os últimos 2000 anos, teólogos dos mais brilhantes têm se curvado diante desse grande mistério e nós não conseguimos entendê-lo, mas é o que as Escrituras nos revelam. Um Deus que é trino. E se é alguma coisa que, muito embora não possamos compreender, mas que esse mistério nos revela acerca de Deus e da natureza de Deus, é o fato de que Deus, na sua trindade, é um Deus de relacionamento de amor eterno. Deus é um Deus de relacionamento de amor eterno. Antes de tudo, era Deus. Ele é eterno. Antes de qualquer coisa existir, Deus sempre esteve lá e Deus sempre estará lá. De fato, antes do tempo, nós pensamos em tempo, mas Deus está além do tempo. Difícil para nós concebermos isso, entendermos plenamente. Mas Ele está além disso. O tempo foi alguma coisa que Ele mesmo criou. Teve um início, Ele estabeleceu o início do universo, mas Ele está além dessas coisas. Ele é antes dessas coisas. E Ele sempre existiu num relacionamento de amor eterno. Alguns vão dizer que Deus nos criou porque Deus estava sozinho. Mas o que nós encontramos aqui é que Deus não estava sozinho. Deus não estava tendo uma crise de solidão e por isso Ele criou-nos para não se sentir sozinho. Deus sempre existiu nesse núcleo de comunhão, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em amor eterno. Então Deus é um Deus cuja própria natureza faz com que Ele seja um Deus relacional. Deus é um Deus pessoal, é o que nós encontramos aqui. Não só relacional, mas como um Deus pessoal. Deus não é uma força cósmica, uma energia. Às vezes a gente ouve as pessoas falando sobre Deus como essa coisa de uma energia, né? Uma energia, um vibe, alguma coisa assim. Não, Deus não é isso. Deus é um Deus pessoal e Deus é um Deus relacional. E o relacionamento de Deus é um relacionamento cercado em amor. Ele é a própria fonte do amor. Então o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E esse verbo encontrado aqui é aquilo que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, 26. O verbo que estava com Deus e era Deus. Em Gênesis 1, 26 a gente encontra assim: então disse Deus, façamos, no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse plural de Gênesis 1, 26 está falando aqui desse verbo que estava com Deus e que era Deus e que estava no princípio com Deus. Esse é o verbo. Ele estava lá com Deus. Ele era Deus. Portanto, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Alguns tentam interpretar isso, e principalmente aqueles que têm dificuldade com a doutrina da Trindade vão tentar interpretar esse texto de Gênesis, dizendo que Deus está falando para os anjos. Mas Deus não está falando para os anjos, Deus está falando, o Pai falando com o Filho e com o Espírito. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, há algo no ser humano, algo em você e algo em mim que remete a esse ser de Deus, no sentido de que nós somos criados para nos relacionarmos com Deus e com o próximo, com os outros. Nós fomos feitos para vivermos numa relação. Martin Buber, filósofo judeu, num clássico livro Eu e Tu, né, um texto clássico, ele vai dizer isso. Ele diz assim: no princípio era o relacionamento. Nós somos feitos para nos relacionarmos. Nós somos feitos com essa necessidade dentro de nós, dentro do nosso ser,
de nos relacionarmos. Nós não fomos feitos para vivermos em solidão e sós. É por isso que esse senso de solidão nos incomoda tanto. Nós ansiamos por nos relacionar, e nós ansiamos por amar e sermos amados. E Deus nos fez assim, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então parte dessa imago Dei, dessa imagem e semelhança de Deus, está na nossa necessidade de nos relacionarmos. Deus nos fez como seres que precisam do relacionamento. Nós não somos completos sem nos relacionarmos com Deus e sem essa relação com o nosso próximo. É como se algo estivesse faltando no nosso próprio ser, na nossa própria estrutura. Então o verbo que era Deus e o verbo que estava com Deus, diz versículo 3, ele cria todas as coisas. E ele cria nós. E ele cria nós dessa maneira. Diz o verso 3, todas as coisas, ou seja, tudo que existe, foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. É uma repetição, na verdade, aqui, né? Alguns diriam que essas palavras aqui foram, esse prólogo de João foi escrito de uma forma poética, ou na forma até de um hino cantado. Por isso talvez a gente vê essa repetição do conceito aqui, tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito existiria. É uma repetição aqui, mas basicamente estabelecendo que tudo que existe, então, existe por ele, por causa dele, por intermédio dele. E é isso que a gente encontra em outros textos do Novo Testamento, quando se fala de Jesus, quando se fala desse Rei Jesus. Em Colossenses 1, 16 a 17 diz, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, ou seja, ele sustenta tudo. Ele não só cria, ele não é só a razão, o princípio de todas as coisas, mas ele é aquele que mantém todas as coisas unidas. Em Hebreus 1, versos 2 e 3, diz assim, que nesses últimos dias Deus falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Tudo que há, ele criou. Diz o escritor, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. E aí novamente ele traz esse conceito de sustentação, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então ele é o Criador e o mantenedor, o sustentador do universo. Agora, quando a gente pensa nisso e a gente pensa no universo, a gente está pensando numa coisa gigantesca. Às vezes nós pensamos que tudo gira em torno de nós, que nós somos o centro de tudo. Às vezes acontece alguma coisinha conosco e a gente fica completamente, pensando, puxa, por que isso comigo e tudo mais? Só que Deus criou um universo gigantesco, muito maior do que a gente. Por exemplo, em termos de algumas ideias de dimensão aqui, o Sol é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Então a gente olha para o céu e a gente vê o Sol pequenininho aos nossos olhos, mas ele é 1.300.000 vezes maior do que essa Terra, que a maioria de nós aqui não percorreu ainda ao redor dela, que a gente vai uma distância e a gente fala, é muito longe. O Sol é muito maior do que isso. Agora o Sol não é uma grande estrela. Na verdade, a estrela mais próxima da Terra, a estrela mais próxima de nós, desses planetas dos quais nós fazemos parte, que estão aqui orbitando ao redor do Sol, a estrela mais próxima é chamada de Antares. E Antares é muito maior do que o Sol. De fato, é 64 vezes aproximadamente maior do que o Sol. Mas a gente olha para o Sol, e o Sol parece, aos nossos olhos, muito maior do que Antares.
Isso é porque Antares está muito mais longe de nós do que o Sol. Por isso que ela parece bem menor do que o Sol, mas ela é gigantesca. Então aí a gente começa a ter uma ideia das dimensões, do quão longe essas coisas estão de nós. E aí a gente para pensar, e há no universo cerca de 100 bilhões, ou melhor, há 100 bilhões de estrelas aproximadamente em uma única galáxia como a nossa. Cerca de 100 bilhões de estrelas. Mas, nesse universo nosso conhecido, há cerca de 100 milhões de galáxias. E aí você faz a conta e você vai chegar a um número maior do que você consegue pronunciar. Da quantidade de estrelas que há somente no universo conhecido, aquilo que eles chamam de universo conhecido, que consegue dimensionar e consegue ver as fronteiras desse universo. É algo gigantesco, é algo incrível. Você busca no Google sobre dimensão do universo e tem vários vídeos que te apresentam isso de uma maneira bem didática, que você consegue visualizar essas coisas. E aí Deus, o Verbo, cria tudo isso. E cria você e a mim. E Ele cria todas essas coisas e sustenta todas essas coisas. Ou seja, Ele não só cria, mas tudo que existe nesse universo é sustentado, é mantido pela palavra dEle, pelo seu poder, pela atuação da sua presença. Não existe lugar algum nesse imenso, gigantesco universo onde Ele não esteja. Nenhum lugar. Não existe lugar algum nesse imenso, gigantesco universo que Ele não tenha o controle, que Ele não exerça a sua autoridade. Tudo que existe, existe por Ele e para Ele. Em Apocalipse 4:11 diz: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, pois criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Todas as coisas foram criadas por Ele e pela vontade dEle. Em 1 Coríntios 8:6 diz assim: há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Aqui, especialmente nesse último versículo, a gente encontra essa ideia de João capítulo 1. Um Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas vieram dele, e por meio dele nós vivemos. Todas as coisas. Pai e o Senhor Jesus Cristo. Então Ele é o Criador de tudo. Tudo que há existe por causa dele. E aí os versículos 4 e 5 nos dizem: a vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece ou brilha nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas não a derrotaram, como diz a NVI, ou nunca conseguiu apagá-la, como diz a NVT. Então aqui nós encontramos a palavra vida pela primeira vez nesse prólogo, uma palavra que vai ser usada por João 36 vezes no seu evangelho, para falar sobre Jesus como a vida. Jesus é a vida, Ele é a vida física, a nossa vida, a física vem dele, Ele é a vida espiritual, Ele é a fonte de toda a vida vem dele. João 14:6, versículo tão conhecido, ele diz: eu sou a vida. Então esse é o centro, e João apresenta esse conceito aqui pela primeira vez. A vida estava nele. E ele vai contrastar então no seu evangelho vida com morte. Ele fala aqui de luz, é um outro conceito que ele apresenta e que ele vai repetir várias vezes no evangelho. Luz e trevas. E aqui não se trata de um dualismo de forças contrárias lutando para conseguir conquistar as coisas. Essa é a ideia de muitas pessoas, né? A ideia do famoso yin e yang. Há duas forças opostas no universo em um perfeito equilíbrio. É isso que significa aquele símbolo que alguns, talvez até mesmo sem saber,
carregam pendurado no pescoço, ou usam, né? A ideia de duas forças opostas no universo em perfeito equilíbrio. Esse conceito não é um conceito bíblico. Esse não é o conceito das Escrituras. O universo não é composto por duas forças opostas em perfeito equilíbrio, lutando uma contra a outra para ver quem vai vencer ou quem vai prevalecer. Não é esse dualismo de luta de forças, de trevas e luz. Não é isso que João está falando aqui. Há uma única força no universo, de fato, que é esse Deus Todo-Poderoso. As trevas não têm chance, elas não prevaleceram e nunca vão prevalecer contra ele. E a ideia é que dentro desses versículos, primeiro a gente tem que ler a ideia no conceito de criação, no conceito de princípio, no princípio. Então no princípio em Gênesis diz assim, Gênesis 1, 2 e 3, trevas cobriam a face do abismo e disse Deus, haja luz e houve luz. O que João está dizendo então, dentro desse conceito é que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Na presença da luz, as trevas são dissipadas. Elas se desfazem, elas não prevalecem contra ela. Haja luz e há luz. Não há como as trevas se oporem ou resistirem ou impedirem a presença da luz. Trevas é ausência de luz, mas quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Então, trevas não no sentido de uma força cósmica contrária, mas no sentido de ausência da luz. Agora é interessante que João vai trazer isso para a relação pessoal dos homens com Deus. Tanto a vida quanto a luz, ou seus opostos, morte e trevas, João vai trazer isso para a relação pessoal com Deus no seu evangelho. A gente vai explorar isso um pouquinho mais adiante, mas só para a gente olhar aqui rapidamente no capítulo 3, versículos 19 e 20, João vai dizer assim, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam reveladas. Então os homens buscam as trevas mais do que a luz, porque o seu coração está em trevas. Eles amam as trevas, porque nas trevas eles têm a sensação de que eles podem ocultar os seus pecados, as suas más obras de Deus, e que a luz vem então para revelar essas coisas, né? É uma ilusão, no entanto. É uma ilusão, porque ninguém consegue ocultar as suas obras de Deus. Ninguém. Isso me lembra do salmista no Salmo de número 139, onde ele pergunta assim, Deus, para onde eu vou me ausentar da tua face? E aí ele faz lá várias colocações, ele diz, olha, se eu for a tal lugar, se eu for ao mais profundo abismo, eu não tenho como me ocultar, eu não tenho, até lá no mais profundo abismo, o Senhor vai me encontrar, a tua mão vai me achar, não há como escapar do teu olhar. Gente, essa é uma ideia, de certa forma, terrível, principalmente se você se propõe a viver um estilo de vida contrário a Deus, porque não há como se esconder do olhar, da visão desse Deus. Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Há pessoas que vivem uma vida dupla, e às vezes, depois de um tempo, vem à tona aquela vida dupla, né? E a gente fica pensando, nossa, como que essa pessoa conseguiu ocultar, esconder durante tanto tempo algo assim? Como é que a gente não viu? Como é que a gente não percebeu? Isso acontece, nos surpreende às vezes, mas não acontece em relação a Deus. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca fica espantado, porque Deus vê e Deus sabe. As pessoas podem achar que Deus não está vendo, elas podem pensar que Deus não sabe, mas Deus vê. Elas estão andando nas trevas, mas são trevas dos seus próprios maus caminhos, do seu próprio pensamento, da sua própria mente, que foi obscurecida pelo pecado e por se afastar de Deus.
Mas não significa que Deus não as vê. Não significa que Deus não saiba o que elas estão fazendo. Então aqui diz que Jesus é luz, que Jesus é vida, e que a gente só encontra vida nele, e que a nossa vida só é uma vida de luz, só é uma vida de clareza, a luz dele, quando nós nos encontramos diante da sua luz. Esse verbo, portanto, apresentado por João, é vida e luz. A parte dele, nós estamos mortos e nós vivemos em trevas. Mais adiante, quando João escreve as suas epístolas, ele vai trazer novamente essa ideia de luz e de trevas. E ele vai falar de trevas no sentido da gente viver sem comunhão com Deus e sem comunhão uns com os outros. E ele vai dizer que se nós vivermos na luz como ele também está na luz, nós temos então comunhão com ele, nós temos comunhão uns com os outros. Esse é o caminhar, e é isso que ele vem propor. Então, que rei é este que João está apresentando novamente? Este é o Rei eterno. Este é o Rei do universo. Este é o Rei que criou e que mantém todas as coisas. Este é o Rei que nos fez e que conhece tudo ao nosso respeito. Este é o Rei que nos vê onde quer que nós estejamos, o tempo todo de nossa vida. Este é o Rei que nos dá a vida e que sustenta a nossa própria existência, do qual nós dependemos para cada fôlego que damos nesta vida. Este é o Rei eterno. A razão pela qual muitas vezes nós vivemos um cristianismo medíocre é porque a nossa relação com Ele não é uma relação em que nós entendemos essa grandeza e majestade desse Rei eterno. A nossa relação com Ele é uma relação em que parece que Ele é pequeno demais aos nossos olhos. Isso faz-me lembrar de uma passagem, de uma porção nas Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, quando a pequena Lucy encontra-se com Aslan, e isso é na segunda história, no seu segundo encontro das histórias das Crônicas de Nárnia que Lewis escreveu, e quando ela encontra-se com Aslan, então pela segunda vez depois de um tempo, e ela se espanta, e ela diz assim: Aslan, como você cresceu! E aí Aslan olha para ela e diz assim: Lucy, à medida que você cresce, eu cresço também. Se Deus é pequeno demais para nós, é porque a nossa fé é pequena demais ainda. À medida em que nós amadurecemos, à medida em que nós começamos a conhecê-lo mais, quanto mais nós o conhecemos, maior ele se torna. Mais gigantesco ele é aos nossos olhos, mais nós conseguimos percebê-lo como ele de fato é, como ele realmente é. Mais espantados então nós ficamos diante da sua grandeza e da sua majestade, de quem ele é. Um Deus pequeno demais para nós revela de fato uma fé pequena demais nesse Deus. Revela que nós precisamos amadurecer mais, que nós precisamos crescer mais, que nós precisamos fazer aquilo que nos propusemos na última série, mergulhar mais em sua palavra, ter uma visão maior e mais profunda da sua glória e da sua majestade. E aí nós vamos ver Deus como esse Rei eterno. E se Deus é o Rei eterno, nós não temos o que temer. Essa é a grande mensagem do Evangelho de João, e essa é a grande mensagem das Escrituras. Se Deus, o nosso Deus, é o Rei eterno, que criou e que sustenta todas as coisas, não há o que temer acerca do futuro. Há um futuro, há um bom futuro, inclusive, um bom futuro desenhado por esse Deus. Ainda que as coisas pareçam estranhas, ainda que
o prognóstico das notícias, dos jornais, dos analistas, dos futurólogos desenhem um futuro muito cruel e negativo e medonho. Há um Deus que sustenta tudo isso. É um Deus de luz, é um Deus de vida, é um bom Deus, como nós vamos ver nesse Evangelho. É um Deus de amor, que sempre existiu em relação de amor consigo mesmo. E um Deus que nos criou para repartir desse amor conosco, para que nós pudéssemos desfrutar desse seu amor. E Ele decide revelar-se a nós, essa palavra, essa expressão, como uma pessoa, o Verbo de Deus, Jesus Cristo, para nos dar vida e para nos dar esperança. Então, porque Ele é um Rei eterno, você e eu podemos confiar no amanhã. Podemos confiar as nossas vidas e o nosso futuro e a nossa esperança nas mãos dEle. Não há o que temer. Tudo o que nós precisamos fazer é conhecê-lo cada vez mais. Porque quanto mais nós o conhecermos, mais confiança nós teremos nele. Porque quanto mais nós o conhecermos, maior ele será aos nossos olhos.